Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Alimentando Corações. E hoje iremos debater um tema muito importante. Vamos debater a nossa querida Fortaleza. Que cidade nós queremos? Que cidade nós pretendemos ter daqui a um tempo? E hoje nós temos dois convidados especiais. O arquiteto Magela e o professor aposentado do UFC, professor Marcondes. Quero agradecer muito a presença de vocês, atender ao nosso convite. Sejam bem-vindos ao nosso canal e eu queria já pedir que vocês pudessem se apresentar aqui para as pessoas que irão nos assistir. Eu sou arquiteto, sou urbanista de formação e me especializei em saúde pública, uma coisa que sempre já percebia que quem cuida de saúde pública não é médico, é engenheiro e arquiteto, certo? Então todo o saneamento da cidade, a saúde geral, de tratamento de água, de produção da água potável, né, segura de se beber, do tratamento dos resíduos, né, orgânicos, dos resíduos sólidos, né, tudo é engenheiro e arquiteto. Esse suprimento de água, o controle de como vivemos nos lugares, as janelas, as portas. Né? Apresentação, tudo, se apresente. Então, é isso que eu estou dizendo. Estou me dedicando a isso, certo? À saúde pública. Desde meus primeiros interesses, né? E nisso me envolvi com o projeto de instalações e equipamentos de saúde, certo? Hospitais, casas de parto, né? Tive o prazer de trabalhar com o Dr. Galba Araújo, que foi era um médico de alta excelência e que promovia o parto sem intervenção médica, com a parteira, certo? E nos métodos tradicionais. E com ele desenhamos uma cadeira possível do parto ser realizado numa posição ergonômica, porque deitado, certo? Para cima é tudo ao contrário. E venho do interior do Ceará, na minha infância querida com meus avós, né? Digamos assim, com as atividades primárias, quase assim primitivas, de colher, de caçar, de plantar. Qual é a cidade, professor? Na Serra da Ibiapaba, Serra da Ibiapaba. São Benedito, certo? E minha infância toda assim, sem nenhum limite, sem nenhum muro, sem nenhuma porta fechada, sabe? É uma cidade pequena e muito livre, muito livre. Então, na minha profissão de arquiteto, viajei o mundo, certo? Pude estar em todos e trabalhar principalmente em culturas distintas, bem distintas, né? Trabalhei na África e também me fez essa compreensão da história, sabe, humana e da natureza. A África também, na paisagem normal da África, tem a história da natureza, certo? É impressionante isso neles impregnado, certo? Então, trabalhei em Moçambique e viajei em vários países, trabalhando, e depois na Europa, e depois na Oceania. E me fixo na condição de cearense desse que sou, certo? Nordestino mesmo. Já sofri muita discriminação aqui mesmo no Brasil, certo? Então fui a um evento científico no Paraná e eu fiquei conhecido sem me apresentar nenhuma vez como ou era Ceará ou era Paraíba, ou eu era nos eventos chamados de Ceará ou de Paraíba, certo? Exatamente, discriminação. Não quiseram se interessar pelo meu nome. Daí, quando organizei aqui um evento internacional aqui, esses que me chamavam, eu chamava lá de Rio Grande do Sul, de Paraná, a todo tempo.
certo? Não li o nome deles, só me referia a eles, Paraná e Rio Grande do Sul e etc. Então, minha vida, assim, essa condição, né, esse ponto de vista, né, de alguém daqui do Ceará, tenho conduzido, né, no meu trabalho, na educação, eu trabalho com educação também, e não me considero aposentado, certo? Você me apresentou aí, mas continuo trabalhando do mesmo jeito que era antes. Só na docência, né? Produzindo outras coisas. Temporariamente. Na docência eu continuo, né? Porque sou convidado de muitas bancas então continuo orientando pessoas e daí tive muitas oportunidades em setores muito fundamentais, certo? Eu diria o primeiro, energia, que tive a oportunidade de ter a orientação e o convívio dos pioneiros, dos mais distintos arquitetos pelo mundo afora aí fazendo isso, arquitetura sustentável, né, solar, e de baixo impacto e confortável, certo? Estudei conforto em escolas de medicina, fisiologia, certo? Projetei muitos hospitais, aí como disse aqui, o que eu mais me honro é de estar salvando vidas agora. E você disse que vidas que transformam, né? Quando a gente salva o mundo. Então, o IJF, eu fui também salvo lá, certo? Tive um grande acidente e me levaram para lá. E na hora que entrei já fui reconhecido e realmente me salvaram, certo? A pessoa que estava comigo, infelizmente, faleceu dirigindo. E também como gosto de me apresentar, nesse caso do IJF, está salvando vidas que resistem em escapar, né? Que, como você falou, da psicóloga que se dedica a essa fase da vida que está sem jeito. Fiz muitas maternidades com esse Dr. Galba Araújo, no Piauí, certo? Era uma novidade. No hospital não havia instalação, tinha as casas de parto, certo? E eu nasci em casa, e meus irmãos, e meus tios, e meus avós, e tudo nasceram em casa. Mas essa novidade, então eu projetei muito, se chamava o Centro Obstétrico, pela primeira vez em um hospital. Então no interior daqui é raro um hospital que não tenha feito o Centro Obstétrico, com médicos especialistas, todos eles muito dedicados, esses médicos de parto, certo? E os cuidados com o bebê, que não havia. E daí tenho essa gratidão, eu diria, de participar em coisas tão necessárias. Magela? Eu sou arquiteto urbanista, considero mais arquiteto do que urbanista, me considero mais um bioconstrutor do que um arquiteto. Tenho um escritório de arquitetura, assim, um pouco fora da curva dos nossos colegas. A gente tem uma linha de pensamento mais sustentável. Por conta disso, a gente fez um caminhar diferente dos nossos colegas, né? A gente trabalha com meio ambiente, então nós fizemos clientes com o Estado, com ONGs ambientalistas, com órgãos ambientais, né? Minha sócia Regiane Santana é especialista em meio ambiente. Fizemos cursos de permacultura, conheci a permacultura através do Marcondes. O Marcondes, inclusive foi o meu orientador, né? Se não fosse o Marcondes, eu não tinha me formado. Que a formação da minha escola de arquitetura, departamento de arquitetura, era muito complexo na época. A gente estava mudando o currículo, ainda tinha aquele ranço da briga do modernismo, escola carioca, escola paulista, e o meio ambiente ainda não existia, era uma coisa muito vaga, né? Uma coisa que até que se perdeu do modernismo, enfim. Então eu trabalho nessa área de meio ambiente já há 30 anos quase, né? E mais recentemente eu montei uma startup de mobilidade elétrica e eficiência energética, né? Então estou trabalhando nessas duas áreas. Você falou em questão ambiental e a gente vê uma transformação já no meio ambiente. Você vê uma mudança climática, não é que vai acontecer, ela já começou.
Então, como é que vocês, na área de urbanismo, na área de arquitetura, pensam as cidades a partir dessas mudanças que já começaram? Fortaleza, a gente já viu, começou as chuvas, graças a Deus, que a gente vive na região do semiárido e precisa dessas chuvas, as chuvas são bem-vindas, mas que tem um impacto diretamente da forma como as cidades foram sendo concebidas e construídas. Como é que as cidades devem se preparar para essas mudanças que devem se aprofundar no próximo período? Eu estive ontem passei esse final de semana em Baturité, na Serra. Teve um dia, nesse mês que passou, que fez 39, 40 graus, quase 40 graus. Né? Baturité, a Serra de Baturité, perdeu 28% da sua mata. Né? Então, ela já está, mais um pouquinho, ela entra no ponto de não retorno. Infelizmente, eu, como arquiteto e urbanista, eu já não creio mais nas cidades. Eu acho que a nossa civilização meio que fracassou. Nós temos uma série de cidades colapsadas, né? E a nossa função como arquiteto, ambientalista e urbanista é tentar mitigar a nossa permanência e minimizar os sofrimentos que vão ser, infelizmente, a gente vai ter que colher o que plantou, né? Ou não plantou, né? Então, eu vejo assim com muita tristeza, mas eu creio firmemente que a gente vai ter que passar por uns períodos de adaptações, por uma nova realidade na qual as cidades vão sofrer muito. Fortaleza, eu creio que vai voltar a ter um problema de migração do interior, então a Fortaleza tem que se preparar para as grandes migrações do interior, porque o interior, nesses períodos de secas que são previstos agora, né, a previsão dos cientistas é se extremarem os períodos, né, grandes secas e grandes invernos com chuvas potencialmente perigosas e tal. Então, esse pessoal do interior, né, as populações interiores, cidades do Ceará, vão sumir do mapa, que não vão ter mais condições de se manterem fora o Bolsa Família, né? Então vai muita gente para Fortaleza, então eu imagino que vai ser um período complicado, né? Marcondes, que tem mais experiência na parte de urbanização e acompanhou o desenvolvimento da cidade, ele tem uma leitura assim, mais clara que a minha, que é muito mais ligada à arquitetura, né? Eu sou grato a Deus disso, a minha infância numa cidade muito pequena do interior, onde eu via muito facilmente, subindo no sobrado, o começo e o fim da cidade, onde é que ela terminava, onde é que ela começava. E então, do jeito que estou na vida agora, já conheci também as maiores do mundo. E não me fascino por elas. Pelo contrário, eu fico sofrendo, certo? Pelos outros, porque vejo que qualidade de vida terrível, certo? Se vive numa cidade de 30 milhões, de 20 milhões de pessoas, de 18 milhões de pessoas, que aí não vê o fim nem vê o começo e não sabe onde está. Uma criança não diferencia mais um bairro do outro, não há referências visuais, não tem natureza nenhuma, certo? Não tem um pé de feijão, certo? E levei meus estudantes recentemente de pós-graduação para que uma propriedade rural, gosto sempre que eles tenham essa experiência do contato com a natureza, que muitos aqui já estão com 20, com 25 anos, 30 anos, nunca saíram de Fortaleza, acredito, se quiser, certo? E daí essa experiência tão fundamental, né, da vida. Então levei-os aqui a Pentecoste, um lugar de sertão, certo? E chegando lá, descendo do ônibus, e formou a roda assim, e veio o caseiro lá da fazenda, o vaqueiro, para nos ajudar pelos percursos. E daí, quando fizemos uma roda de conversa assim, de apresentação, um estudante disse: olha, em um pouco mais de meia hora saímos lá de Fortaleza e agora estamos aqui no meio do nada. Que impressionante. Terminou de dizer isso, o vaqueiro, ainda jovem, assim, dos 25 anos, foi lá no meio da roda e disse assim: olha,
Eu só queria dizer, professor, aqui é porque eu sinto exatamente o contrário. Eu vivo aqui com minha família, aqui tem a água, tem os animais, tem as frutas, tem a natureza todinha de tudo que é bicho e planta. E quando eu vou a Fortaleza, só vejo prédio e carro. Fico até assim, com muita monotonia, porque eu só vejo prédio e carro. Eu sinto exatamente no meio do nada quando estou em Fortaleza. Eu fiquei impressionado com o contraste das percepções de mundo, de vida. A visão da cidade é... Que tristeza me deu, certo? Assim, de ver uma pessoa se sentindo no meio do nada, no meio da natureza, está sentindo no meio do nada, não enxerga nada. Se não tem carro e não tem janela de prédio, essa pessoa não enxerga nada. Fortaleza, vocês, além de urbanista, o professor Marcondes e Magela mais na arquitetura, mas Fortaleza ela foi sendo ocupada, e você falou de grandes migrações, mas Fortaleza teve campos de concentração. Exato. E teve grandes já migrações, que foi dando uma explosão demográfica e ocupando Fortaleza de maneira predadora, né? Porque você pegar tanto a elite da cidade como os setores populares foram ocupando os espaços da cidade. A elite voltada mais aqui na região, na beira-mar, e as camadas populares vindo do interior, ocupando ali a região do Grande Pirambu, da Barra do Ceará. Então, essas migrações já ocorreram, grandes explosões, e a tendência é ter outras também, como você falou, Magela. E a área, você está falando aqui da questão do meio ambiente, as áreas ambientais de Fortaleza foram sendo destruídas. Dos dois grandes rios que cortam a nossa cidade, o Cocó e o Rio Ceará, as suas margens foram diminuindo porque houve uma ocupação dos mangues. Conversávamos aqui antes de iniciarmos o nosso bate-papo sobre as ocupações e a necessidade de que resgatar os mangues de Fortaleza para preparar a cidade para essas transformações. E como é que o poder público, qual é o papel do poder público de preparar essa Fortaleza para esse novo cenário, na visão de vocês? Eu acho que primeiro tem que se resgatar a legislação, né? A gente tem uma legislação ambiental boa, né? Existe a determinação das áreas de preservação permanente, as APPs, áreas de preservação permanente. Sim. Só que tem um apelido agora, é APP, área para pobres. Que como elas não têm dono, não tem gente querendo expulsar, é o Estado, né? Elas são ocupadas. Então é beira de mangue, é borda de falésia no interior, riacho, né? Beira de praia, lagoa, né? Então essas áreas, o Estado ele tem que retomar, requalificar, colocar adequadamente essas populações em determinados, nos locais próximos para não quebrar as ligações e tal, né? Mas a questão dos recursos hídricos podia ser podia não, deveria ser uma estratégia da prefeitura para sobreviver a essas mudanças climáticas que vão ser pesadas, né? Então, a própria urbanização, eu faço uma crítica aos nossos colegas, né? Quando a gente vê uma urbanização sendo feita, né? Na beira-mar, por exemplo, Riacho Pajeú, onde ele passa no calçadão, ele é coberto. Aí você vê só umas pedras e uma boca de lobo, aí o turista está passando lá, olha só como é que pode, um esgoto. Ele nem chama de drenagem, nada, ele chama de esgoto. Então um rio, que foi importantíssimo para a história do Ceará, está entubado. Né? Então ali era para ter sido feito um resgate, fazer uma mata ciliar, fazer uma pontezinha, e aqui, o Riacho Pajeú, aqui que bebia água, o pessoal... Me permita. Não, fica bom, não. Em discussões no plano diretor da cidade de Fortaleza, região metropolitana, eu não me cansava de questionar, porque vem o mapa lá da prefeitura, certo? Para os arquitetos ou para a cidade, aí tem Riacho Pajeú. Não é um riacho, é um canal de esgoto Pajeú, talvez, certo? Porque o riacho é algo, né, com denominação geográfica de um córrego que contém vida, certo? Que contém peixes. Riacho é um fenômeno, mata ciliar, fenômeno assim, fundamental, mata ciliar, certo? Digamos assim, os cílios aqui dos olhos, né? E eu queria ressaltar nesse aspecto que Fortaleza, talvez assim, entre muitas que eu conheci pelo mundo afora, não dá para contar,
talvez a cidade com menos controle urbano que eu conheço. Não é que é assim que eu tenho só porque tenho vivido, mas é onde há menos controle urbano. Além de não haver planejamento urbano, o nosso plano diretor não dirige nada. Os vereadores da cidade, infelizmente, nem conhecem. Deixa eu aprovam sem conhecer. Mas... Antes aqui da conversa, professor, desculpando até o corte, mas antes de iniciarmos nosso bate-papo, o senhor falou que contribuiu com João Pessoa Natal. E com Natal. E aqui também. Eu tenho familiares em Natal, né? Ah, tá. Eu tenho 2 irmãs que moram em Natal. E é uma outra cidade. Você vê que é outra cidade. Teresina. Show, exatamente. Então, assim, Fortaleza, como o senhor falou, foi muito predadora, A ocupação. As lagoas foram quase todas. Era cheia de lagoas. Cheia de lagoas. Aqui na Praça da Lagoinha, no centro da cidade. Por isso o nome Praça da Lagoinha. Porque era uma lagoa. Torres Câmara. A Torres Câmara cheia de olhos d'água. Isso, exatamente. Quando alaga ali aquele trecho da Barão de Estudo, a Torres Câmara, o pessoal, não, meu amigo, porque ali o lençol freático sobe. Os olhos d'água estão todos estão guardados lá. A mesma coisa era Aracto Graça, aquilo ali é o Riacho Pajeú. É o Riacho Pajeú. A nascente. Nascente do Riacho Pajeú. Ou seja, chove, Fortaleza, na verdade, a impressão que nós temos é que Fortaleza, embaixo dela está um lençol. Tem um lençol freático. Quando chove, é um problema, porque foram soterrando as lagoas. Mas outra coisa que eu gostaria de enfatizar, o Magela falou, por exemplo, que a gente procurasse pelo menos respeitar a lei, certo? A legislação existe. E veja só, a legislação nacional, do ponto de vista do planejamento das cidades, que eu concordo muito, e o mundo civilizado, a unidade de planejamento é a bacia geográfica e não ruas. Não faz sentido delimitar o território com rua, mas a bacia hidrográfica faz o maior sentido para a drenagem, né? Um plano de drenagem visível, prático, porque, infelizmente, não é a chuva que causa tanta, digamos assim, destruição e terror. É a falta de drenagem. É a falta de drenagem. E a impermeabilização das ruas ajuda, o asfalto, né? É um absurdo, né? Então, por exemplo, asfaltado sem eu vou drenagem. citar aqui as cidades australianas. Uma lei básica de construção é a calha da chuva para levar a água da chuva canalizada já lá para baixo. Nem corre na rua. Nem corre na rua, certo? Porque todas as casas têm calha que leva a água da chuva para o sistema. O senhor falou da Austrália. Sim. E a Austrália também foi um país colonizado, recente, assim como o Brasil, recente. E você vê um país mais avançado no aspecto da sua construção como nação. Sim. E isso tem um impacto em tudo. No urbanismo, na qualidade de vida das pessoas. E no meio ambiente. E na questão ambiental. Principalmente no meio ambiente. A Austrália é uma referência. Mundial. Científica, tecnológica, certo? Exemplo em muitos aspectos. Agora tive uma chance de sobrevoar uns trechos rurais e impressiona que eles... toda oportunidade de um pequeno reservatório de água, eles aproveitam aquilo no percurso. Porque a água fica parada mais tempo, penetra mais tempo no solo, certo? E fica mais à disposição ali dos serviços agropecuários, né? Aqui a gente só pensa em açude se for coisa grande, né? O que sobressai são os barreiros de beira de estrada que fica, mas imagine se fizéssemos dentro das propriedades, nos territórios, esses barreiros assim, sempre guardando água. O Texas revolucionou a agricultura só com uma máquina de trator que fazia buraco grande e deixava o buraco grande para quando a chuva vier reter. Aquele copo cheio d'água. Modificou muito rapidamente. Mas o maior captador de água de chuva são as árvores. Pois é, exatamente. Se a gente tivesse uma copa de chuva, com folhas e tudo, exatamente. A gente manteria a umidade no local, no solo. Falando em árvore, Magela, a pergunta para você que é o seguinte. Essa coisa da arborização da nossa cidade. Da nossa cidade. Fortaleza
Nós tínhamos um prefeito que era chamado como um verdadeiro motosserra, porque nós tínhamos a Avenida Bezerra de Menezes, que a gente conversava... Isso, a sombra ali no começo. A sombra ali, aquele exato, canteiro central, ali você tinha arborizado. Flores e tudo. Exatamente. Né? E não existe... E não, foi feita uma transformação que transformou ali num monstro. Acabou. Acabou. Até da mobilidade é ruim. Ficou muito ruim. Eu estava dando um exemplo hoje. Cidade, né? Dividiu ali. Mais ou menos há 15 anos atrás, eu tinha um filho que estudava ali nas intermediações, entrou ali no centro onde passam os ônibus para pegar um ônibus e foi assaltado, porque não tinha para onde correr, nem de um lado nem do outro. Você passa ali, não tem lógica, porque e os ônibus e continua engarrafando, os ônibus ocupam o centro e as duas vias é outro problema, a questão da mobilidade é crítica. Aí eu queria falar da arborização. Como é que uma cidade hoje, no meio de uma crise ambiental, o calor aumentando, a temperatura do mundo aumentando, você não pensa em arborizar a cidade? Existe uma coisa... E ainda derrubando o que tinha, sabe? Derrubando o que tinha. E a gente ainda está no paisagismo antigo, década de 70, porque o paisagismo mais contemporâneo é o chamado paisagismo produtivo. Com frutas. Então você faz a sombra, mas para dar fruto, não para você, mas também para a abelha, para o passarinho. Os meninos. Né? Então, para deixar a cidade perfumada. Né? Então, dando a oportunidade também, o cara tá andando, parar e comer puxar um cajá e comer. Né? Então, essa concepção. Mas Fortaleza sofreu muito por modismos. Né? Um processo aí teve a época que plantava oitizeiro, depois aí veio a cássia, aí depois veio não sei o que. Agora a gente está sofrendo o ninho muito perigosamente. Muito perigosamente. Muito. Né? Nova Zelândia está gastando bilhões para erradicar o ninho. Aqui tem projeto no Congresso para pagar para erradicar. Então é um perigo mesmo. Então está tendo. Esclareça aí, Magelo, qual é o perigo do ninho para. Eu posso falar? Pode. Eu fui arquiteto de uma empresa aqui de defensivos agrícolas chamada Agripec, do conhecido Beto Student. Eu projetei a fábrica. E antes deles venderem, né? A uma empresa da Nova Zelândia, eles estavam com uma pesquisa muito grande, certo? No ninho, né? Com interesse no ninho. E já tinham identificado dezenas, certo? De produtos cidas, né? Que biocidas, que eles matam, né? São veneno. E na folha, no fruto, na semente, na casca, certo? E acredite, você já ouviu falar aqui de alguma prefeitura distribuindo pé de caju, que pega em qualquer canto, de cajá, de tamarindo? Não, né? Não tem. Mas de ninho tem um bocado. Mas é dezenas e dezenas no dia da ave, no dia não sei de que, de graça. Tome ninho. E a capacidade dele de resistir, de ficar e é invasora. Olha, se você quiser acabar com ele, mas deixar as raízes, volta as pontas tudinho. As frutos, os morcegos sem conhecer, estão espalhando aí, coitados. E aí uma vez eu encontrei um grande empresário agropecuarista e entrei lá na fazenda dele. E eu tinha dado um curso, né, na cidade de lá, de permacultura, e aí quando eu entrei, ele debaixo de um pé de ninho na sombra, a pessoa está aqui, ó, ninho não é venenoso não, ó. Aí eu disse, ele realmente não mata logo assim como o cachorro quente do estádio, mas ele mata a sua capacidade de reproduzir, ele acaba, você não reproduz consumindo, então ele acaba ali, a formiga que comeu, o macaco que comeu, o passarinho, como ele é muito resistente no interior, ele fica verde junto com o juazeiro. Aí o boi vai comer. Exatamente. O passarinho não reproduz vai comer, mais nada. De qualquer inseto, de qualquer tipo de organismo, para a capacidade de reprodução. E a folha é abortiva, Marcos. Então aí. A folha é abortiva. Eu estava voltando do projeto de Tatajuba, eu parei em Caraizinho de Amontada, procurando a pousada para ficar. A pousada linda, mas entupida de ninho. Aí eu perguntei para a dona, tinha uma senhora japonesa com cara de dona lá sentada aí, mas muito bonito sua pousada. Muito obrigado. Mas por que tanto ninho? Aí, não, arrendei assim. Aí, mas qual o problema? Aí eu falei, olha, a florada do ninho mata a abelha, a semente deixa o passarinho infértil, né? E ele é muito venenoso, é abortivo. Né?
Aí abriu uma janelinha assim da cozinha para o salão. Aí apareceu uma senhora, cara bem bolachuda. Ah, dona menina, o seu menino lá com a filha de 16 anos, a menina não embuchou? Aí fez um chá para abortar, da folha do ninho, para abortar. Aí a japonesa olhou, e abortou? Aí, não, morreu. Morreu de cara assim, já montado no meio da estrada, se contorcendo de dor. Então é uma planta extremamente venenosa, que ainda os estudos estão sendo... E nossos animais não conhecem, certo? Não tem história. Aí docinho, não sei o que, o menino, a criança, não é doce, ó. Dependendo da proporção. Agora, se você tiver uma fazenda, tiver um carrapaticida de primeira. Né? Você pega, moe a folha, dá um banho na vaca. Se não matar a vaca, mata os carrapatos, né? Você, uma cidade que conversava com Magela outro dia sobre, que é Belém. Né? A cidade que você vai... Sombreada, né? Sombreada, você percorre as grandes avenidas, tem manga. Mangueira. Você imagina aqui nossa cidade... É isso que eu queria... Assim, então, uma das soluções para melhorar o clima da nossa cidade seria replantio de árvores que tivesse, fosse frutíferas. Pequim baixou 2 graus. Como? Plantando árvore. Plantando árvore. Maciçamente. Um programa de troca, né, de plantas com pouca cobertura vegetal. Eles trocar, olha, tá aqui uma planta maior, vai dar mais sombra, vai dar mais soro. Baixou 2 graus. E aqui a gente está só aumentando, né? Só aumentando. Expondo o chão que digamos assim, refuta a água, certo? Então não penetra, não tem evaporação, não tem nenhuma formiga que consegue sobreviver. O chão fica sempre seco, né? Porque tem asfalto, né? Não umidifica, não evapora, né? Exatamente. Eu queria agora abordar justamente isso, a questão da mobilidade urbana. Quando a gente fala mobilidade urbana, só pense asfalto, porque vai passar carro. Que desinformação grande. Muito grande. Então, e principalmente quando chega agora o período eleitoral, aí piora, porque todo candidato quer chegar, eu quero asfalto para uma modernizar, rua, uma viela que não tem condições de passar asfalto. Exatamente. Então, nós temos que ir na contramão, começar a desconstruir a política do asfalto. Sim, exatamente. Para poder não tornar a cidade mais impermeável ainda no nosso solo. Então, mobilidade urbana, o que fazer? Eu posso iniciar, Magela, por favor, porque é uma questão só porque nós estamos falando de uma cidade de milhões de habitantes como Fortaleza e a sua região metropolitana. Exatamente. Que tem um problema crônico de mobilidade. Crônico, mas é realmente e com sequelas, né, nas crianças que vão para a escola, que voltam da escola, certo? Que às vezes ficam mais de 1 hora, o meio-dia, certo? Em sinais engarrafados, em vias engarrafadas, você imagina o que causa isso, certo? No estresse em uma criança, ou uma mãe, ou um pai, etc. E dizer que no mundo agora, mundo moderno, né, digamos assim, com técnicas de planejamento bem acertadas, a cidade está sendo devolvida ao pedestre. As cidades estão sendo devolvidas. Então, por exemplo, vou de novo insistir na Austrália porque é o melhor modelo. Você anda numa cidade australiana sempre ao lado ou dentro ou através de um parque, de uma área verde, sombreado, gramado, certo? Com bicho solto, com muita ave, com muita fruta, com muita sombra, com muito estímulo visual. Passeios planos, né? Sem desnível, sem barreira arquitetônica. Exatamente. Né? Então, quando isso existe, né, e quase toda a Europa já está assim, mesmo as menores cidades estão dificultando o carro dentro da cidade. Para que use caminhar saudável. As pessoas estão pagando para caminhar, certo, mas não tem onde caminhar aqui. É sofrível demais em Fortaleza. Ou então você vê a beira-mar quase 24 horas as pessoas caminhando como uma coisa assim, uma máquina sem parar. É a carência, certo? Não há outros lugares, além do perigo que se corre ao fazer isso fora dali. Então, a bicicleta, você deve ter visto, digamos assim, a explosão do ciclismo no mundo, né? E a facilidade, né, que promove também nas crianças para ir à escola, voltar a passear, compras, os adultos, etc. Então poderíamos ter também não só
A gente chama aqui ciclovias, mas é ciclofaixas. A grande maioria do que temos em Trotéis só foi pintado, certo? Não foi criado, não foi projetado, não foi encontrado área. Aí diminui, sacrifica o carro, fica baixo. Aí o carro fica passando para prensado, porque não dá nem para ultrapassar o outro, mal dá para o ônibus, certo? Então ficou uma estreiteza terrível em muitas de nossas avenidas. Ficou uma coisa perigosa porque o ciclista também não é orientado a ser ciclista, certo? Gosta de andar na contramão. Anda na contramão, anda sem capacete. Então você está olhando para um lado, quando olha lá e vem uma bicicleta do outro lado. E se você atropelar essa bicicleta que veio do outro lado, coitado de você, certo? Porque vai ser toda culpa sua, um carro em cima de uma bicicleta. Então a gente vê cada extravagância assim no meio do nosso trânsito, de pessoas que não têm ideia nenhuma de trânsito. Às vezes é um garotinho, certo? Tá com capacete e o microfone aqui. Sem ouvir a buzina, sem ouvir se o carro está se aproximando de trás, de um lado. Não tem noção. Aí vira aqui na sua frente, aqui de um lado para o outro da pista. Sem ter noção. E tem outra questão da mobilidade, que é a descarbonização. Sim. Exato. A gente tem que passar por esse processo de interesse mundial de mudança climática. Descarbonizar o transporte público, ônibus elétrico. Agora a gente tem que ter VLT, tem que ter metrô, tem que ter bonde, fazer os intermodais, bicicleta, patinete, aluguel de carro compartilhado. A gente tem que partir para essas estratégias para diminuir os... Tá um absurdo, tá insuportável, eu diria, certo? Aqui tá insuportável. E coitado de um motorista de ônibus, certo? Aí as pessoas desesperadas os jovens partem para as motos, né? Então você vê aqueles absurdo, parece um enxame, né? Quando chega nos cruzamentos. E o IJF cheio de motociclistas, certo? Cheio. O JF, o senhor estava falando do JF. Isso. O JF teve um tempo que um familiar meu estava hospitalizado. O JF, de 6 pessoas da enfermaria, 4 eram acidentes com transporte. Dos 4, 3 eram motociclistas. Ou seja, 50% do total de cada enfermaria. Sara Kubitschek é altíssimo, acho que é 80%. Exatamente. Reabilitação. Ou seja, você tem um custo público com a saúde devido a um transporte. E você pegar, ainda tem uma questão que é não uso de um equipamento simples, o capacete. Exatamente. Um capacete, fora. Mas voltando à questão da mobilidade. O senhor falou da experiência da Austrália, que você vê em parques, as pessoas voltando a caminhar, falando da arborização também, que isso também tem a ver com a mobilidade. Você pegar um sol sem nenhuma árvore na cabeça e andar aqui em Fortaleza, você vai torrar o juízo, né? Domingos Olímpicos tem trechos que não tem árvore, quarteirões sem árvores. Então, a questão da arborização, a mobilidade, passa por uma requalificação ambiental da cidade. Com certeza. Porque eu tenho observado, né? Crianças e pessoas que precisam andar nessas ruas, como a Magela falou, às vezes buscando a sombra dos fios, dos cabos, que já diminui parada de ônibus, o cara fica na sombra do poste, né? Fila na sombra do poste, certo? Exatamente. É uma coisa triste de ver, né? E aí você fala, voltando à questão da mobilidade, tem que apostar nos grandes meios de transporte que possa levar um contingente maior de pessoas. Você falou do VLT, que é menor, mas os trens... E outra coisa é, digamos assim, a dinâmica urbana. Hoje, os PICs, por exemplo, as horas de estresse, onde há maior densidade de movimento de todo tipo de transporte, é o Meireles. Não é mais o centro da cidade, não é mais os centros de outros, mas é o Meireles, entende? Com uma concentração muito alta de serviços, né, de moradias, etc, etc. Nas horas de pique, é onde está tendo a maior densidade de fluxo de... O senhor falou da experiência de outros países, mas a experiência da Austrália é um oásis no meio do deserto ou já é uma experiência que o mundo começa se espalhando no mundo? Tem várias, né? As Highline, né? Então, por exemplo, o mundo está mudando muito por carência de natureza. Por uma necessidade também. Por uma necessidade das pessoas desestressarem, andarem, caminharem, né? Ter essa possibilidade.
Então tem muitas grandes cidades redesenhando-se, né, essas áreas urbanas, primeiro para o pedestre, porque isso aumenta a vida, certo? Então nosso centro no fim de semana é um desastre. Não tem ninguém morando, certo? Fica tudo vazio, sem nada, só tem rato, gato, certo? E abandonado, fica como uma coisa abandonada. Então é fundamental que haja políticas assim claras, né, de interesse público e privado. Certo? Então está mudando muito, porque quando traz o pedestre, traz vida, certo? Segurança, certo? Sim. Porque a rua está todo o tempo ocupada, entende? E por pessoas que vão ali, crianças, né? Vai com pet, vai com... A gente perdeu a oportunidade. A gente podia ter parques lineares na cidade. Exatamente. No leito dos rios, né? Isso, Pajeú, Maceió, eram para ser parques lineares. Exatamente. Isso aí você teria ligação, você faria As ligação. pessoas andando de bicicleta, indo de um bairro pro Perdemos outro, essa oportunidade. A concepção de cidade passa por uma questão subjetiva, que é a cultura. A cultura e a formação do povo, né? Então, assim, a gente foi bombardeado por uma cultura... Sim. Você pega uma cultura Massiva, europeia lá atrás, no início do século 20 mesmo, 20, aqui e depois a cultura americana pós Segunda Guerra com Mundial. automóvel, Aí lá vem um automóvel, tome automóvel. Ser chique, ser rico era ter um carro. Então começou a espalhar carro sem preparar a cidade para tal e sem discutir a importância, se há necessidade ou não do veículo. Olha, eu queria destacar aí quando junta mobilidade com uma coisa assim política, certo? Vou de novo voltar à Austrália. O lugar da democracia na Austrália, certo? É a escola pública. É ali que se resolve tudo que se precisa em cada bairro. Então, como onde cada é local bairro, de reunião, local de reunião dos pais, resolver tudo ali, conselhos, das acessos, né? os conselhos, exatamente, dentro da escola pública. E Conselho tem de bairro. pouca escola privada, pouquíssimas. Não se Conselho de precisa. bairro, né? E aí o que é que acontece? Emprego, agências de emprego, tudo dá prioridade no bairro. No seu território. Que você, onde você se mora. desloca pouco. A criança já vai para a escola ali, o pai não precisa sair daqui para ir lá não Vai sei onde estudar, buscar vai se matricular no local já vai próximo, se né? matricular, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde, a coisa tudo está ali. Se vive no bairro. Se vive no bairro. Se vive no bairro. Você consegue resolver isso, diminui imensamente No Canadá, essa loucura insana da gente estar atravessando, certo? A cidade todinha para ir para uma universidade, o outro para ir para a escola. Um amigo meu que migrou para o Canadá, para ele matricular o filho no colégio lá, ele tem que levar o endereço. Aí lá diz, olha, tem essa escola e tem essa escola. A escola daquele bairro é obrigada a oferecer vaga para. O senhor colocou uma questão que é importante, porque isso tudo tem a concepção da cidade. Exatamente. É o que nós estamos discutindo aqui. Que é a concepção público-privada. Isso, dos interesses. Dos interesses público-privados. E aí, vamos pegar do micro ao macro interesse. Sim. Então, do micro, a gente foi formado que tudo que é público é desvalorizado. Né? Então, o espaço que é coletivo, a rua que é coletiva, não pegar a nossa formação, me corrija se eu estiver errado, mas a nossa formação da nossa cidade, que foi ocupada né, dos barões do sertão que vieram para cá, do nosso interior, é tanto que a frente das casas eram para o sertão e o quintal para o mar e os dejetos eram jogados. Também. Ou seja, o público é para jogar dejeto, o privado eu cuido aqui, a minha casa é limpa. Não interessa. E isso perdura até hoje. Você pega a construção, está desse jeito, pega um carrinho ali e joga lá. A expressão que eles dizem, rebolar no mato. Rebolar no mato, não é isso? Isso é cultural. Veja bem que isso é muito daqui. Né? Nós somos... Teresina não é assim, já bem que Natal não é assim. Natal não é assim. João Pessoa não é assim. João Pessoa não é assim, certo? Maceió também não é assim, certo? Mas... No mundo desenvolvido, eu não quero estar fazendo contraponto, mas eu quero dizer que a civilização humana, certo? Já resolveu isso muito bem, certo? Porque eu mandei algumas imagens, né? Confunde demais, né? Você ter no mundo desenvolvido essa continuidade do público-privado, porque não tem a barreira. Então, a minha casa na Austrália não tinha muro, nem a do vizinho. Muro, nem para um lado, nem para o outro. Certo? A porta do meu quarto de dormir, a pessoa da rua podia adentrar para bater na porta sem nenhum... Por quê? Porque tem segurança.
Então, né, acontece que amplia a noção pública, certo? De tudo. De comunidade. De né? comunidade. De tudo limpo, de tudo asseado. Não tem nada E pichado. do pertencimento desse e não espaço vai querer ser meu exatamente, e do meu vizinho. Esse senso de pertencimento. É aí que Pertencimento. está o fundamento da coisa, né? Uhum. Porque eles mantêm por um interesse daquilo ali ficar no seu lugar limpo, certo? Higiênico, respeitado, bem cuidado. Ele é meu também. Ele é meu. Meu também. O que se estende aqui é meu também. É meu, seu, do Magela é nosso. Então, assim, a ênfase muito é nessa cultura e na tradição do pertencimento. Nossas cidades do interior, antigamente, cuidava-se do outro. Exato. Da calçada do vizinho. Da calçada do vizinho. Certo? Exatamente. Mas não temos mais esse Você sentimento. falando aqui, o senhor falando do muro que lá na Austrália, na sua casa, não tem. Aqui, o interior não tinha. Começa a ter um muro. Não é só mais a cerca das grandes propriedades. É o muro também do morador. E é um muro de prisão perpétua, certo? O mais lamentável é isso. Você olha para os muros que da aldeota antiga, que você vê a balaustrada, aí você já vê aquela fiada de parede nova, aí em cima aquele rolo de fio. Né? Aquilo me parece, aquilo me dá uma pena, né? A gente deixou acontecer assim. Aí eu queria, mudando um pouco de assunto, ou seja, há uma antipatia aqui do privado com o público, né? Exato. Tem um muro de do muro para dentro, isso aqui tem que funcionar bem. Tem um muro de prisão, limpo, e as coisas têm que funcionar. Para fora não me interessa. A culpa sempre é do outro, né? Nunca Exatamente. Então, eu queria agora a gente conversasse um pouco, a gente estava falando de pertencimento, da participação popular na construção das cidades. Isso. Porque assim, nosso povo também foi muito excluído de opinar, de participar. Talvez essa falta de pertencimento, a ideia do pertencimento, seja ele, a maioria do nosso povo nunca ter sido ouvido. Nossa democracia é uma democracia... recente. É recente. E sempre atabalhoada, sempre atravessada, sempre ameaçada. Mal compreendida. Mal compreendida. E como é que a gente pode recuperar que as pessoas possam participar da cidade, das decisões da cidade? Não só com a Câmara de Vereadores, mas como é que você possa criar espaços de participação, os conselhos, para discutir plano, né, atualização do plano diretor. O plano participativo, né? Plano participativo, né? Eu queria ouvir de vocês a importância da participação popular para você criar uma cidade onde todos e todas possam se sentir parte. Eu vejo que os movimentos populares eles têm que se contrapor ao poder econômico, que é a elite. Ela vai continuar a querer sugar de tudo que é forma o espaço urbano, explorando desde linha de ônibus, o menos oferta, aí quanto mais dá lucro para ele. Então, essa briga, né, ela só vai ser quebrada quando houver fortalecimento nas bases. Né? E nas bases mais sofridas, quando a periferia conseguir se organizar, e que só vai através da escola, só vai através da educação e da formação dos jovens. Nós temos uma geração perdida que é complicado, mas a gente tem que apostar nos jovens. Eu acho que vai por aí, acho que o básico primordial é a educação. Bom, eu penso que do ponto de vista mesmo, certo, da história humana, né, a cidade é um fato novo, muito recente. Cidade grande, a metrópole é um evento que nos sacudiu, né? E nos sacudiu numa situação, eu diria assim, muito ofuscante, de cegar muito. A cidade grande parece um motivo de orgulho, aqueles prédios imensos espelhando uns aos outros, não tem arquitetura, é só vidro, e fica espelhando uns aos outros, às vezes espelhando o horror, certo? Da solidão, entende? Da falta de pertencimento, de não ter nada a ver, né? Então eles se negam, né? Os prédios ali, aquela ruma de prédio, é tudo se negando uns aos outros. E resta pouco na metrópole para o cidadão, para a pessoa, para a criança, para um idoso. Resta muito pouco. Às vezes só a solidão mesmo, certo? E uma solidão perpetuada. Você discutir hoje, você pegar uma juventude
não só a juventude, mas você vê isso muito presente, e que é a história da depressão, né? Ah, e está acentuadíssima. Da depressão. Agora, por exemplo, eu não vou dizer assim em quais salas, mas eu estava com uma proporção recente, né? De alunos pesquisadores, certo? Entre 3 com depressão, certo? Assim, 50%, certo? É a solidão dos grandes... Do que houve também da Covid, certo? A Covid gente demais nas cidades, mas ao mesmo tempo isolado cada vez. Porque pouquíssimo espaço até para viver e morar, certo? Tá muito reduzido demais, certo? Isso é sufocante. E nenhuma oportunidade pública de praticar um esporte, de uma biblioteca, de um clube, de saúde, de ter ali formação. Eu fui também coordenador do projeto do Cuca da Barra do Ceará. Me orgulho muito do resultado, do conceito. Foi o primeiro no Brasil, certo? Já veio países aqui, eu fui convidado a fazer parte. Por exemplo, o último foi a Suécia. Veio o governo, certo? Federal, veio o exemplo do Cuca da Barra para estudar e levar para lá a ideia, certo? Então ali é uma coisa assim também muito aberto e de muita transformação, certo? Me orgulho muito do resultado daquilo ali para os jovens de uma cidade ali é uma cidade, tá? Eu digo ali aquele território entre Calcaia, Fortaleza, certo? Tem Barra do Ceará, Pirambu. Pirambu é uma cidade muito populosa. E é um referencial assim respeitado entre eles. Na educação para a dança, para o cinema, para o teatro. Não, o Cuca foi uma experiência maravilhosa. Bom, me orgulho muito. E dizer que, então, a participação, né, como você fala, ela é condição necessária, não é assim desejável, é necessária, né, para um processo participativo legítimo, certo? Então, por exemplo, esse que eu acabei de falar, de acontecer na escola pública, é muito legítimo, não tem força de nenhum partido. É interesse de quem está morando, do morador, do cidadão, da criança, inclusive. Por exemplo, nossas crianças precisam de ter mais interesse nas políticas públicas. Serão adultos, não vão ser crianças a vida inteira, não. Já precisam de educação melhor, né? De educação profissional, que outra coisa aqui na nossa educação é todo mundo apontando para a universidade. Não precisa todo mundo ir para a universidade. Você pode querer ser um pintor, um pedreiro, um mecânico, um eletricista, um carpinteiro. Mas aqui não tem formação para isso. Ninguém ensina nada disso. Certo? Então, onde a educação é boa no mundo, a escola dirige para qualquer profissão e passa. Meu neto agora está estudando assim, chegou com 12 anos e a escola todo dia perguntava qual é a profissão que você quer, qual é a profissão. Não é para chegar no vestibular para escolher, é para a escola já ir ensinando a ele o que ele precisa. E o que se identifica também. Exatamente, pode estar interessado em outra coisa que a escola está querendo ensinar ele, que não vale nada para ele aquilo ali. Ele quer ser, sei lá o quê, cuidar de cavalo, cuidar não sei de quê, certo? Falando do Cuca, tem uma experiência na gestão do PT, quando governava Fortaleza, que era a integração da orla marítima. Fortaleza também é uma cidade apartada, né? A concepção de Fortaleza foi sendo a periferia... E de costa para os mar, né? De costa para o mar. São lugares comuns, né? Quando a elite percebeu o valor que tem o litoral, aí não, vamos ocupar aqui esse litoral. Tentou avançar sobre a parte da Barra do Ceará e de Pirambu e não conseguiu. Mas quando a então prefeita Luiziane tentou integrar toda a orla marítima, houve uma interrupção desse projeto. Porque você pegava o Vila do Mar, começava na Barra do Ceará, ligava a beira-mar, e da beira-mar para frente a aldeia da praia. E esse projeto foi interrompido. Porque nós temos um litoral bonito,
ele é Me- mal cuidado. Me Muito mal permita cuidado. uma parte. Ah. Na construção do Porto de Mucuripe, né, quando foi feito o enrocamento Isso. lá Sim. no final da Praia do Futuro, né, que aí começou a aparecer a Praia Mansa, Isso. né, toda aquela areia deixou de ser colocada, porque a dinâmica costeira ela tira e coloca, tira e Isso. coloca, né? É. Então ela passou tirando, né, na década de 30 e tirou 200 metros de praia, né, do Náutico até a Praia das Goiabeiras, né? Então foi o maior Exatamente. desastre ambiental. Isso economicamente gerou uma ruptura no que poderia ser uma fortaleza mais De praia. praiana. Mas praiano, A Praia de Iracema exatamente. desapareceu. Sumiu. nesse Tem percurso, gente, tem gente, quando se falou em repraiar, Mucuripe, né? ali, o Mucuripe era cheio de barco na beira d'água ali da Você pega ali, agora não, que fizeram lá, tiveram que aterrar ali, Isso, né? Mas você pegava, era calçadão e mar. Calçadão e exatamente, mar. exatamente. Avenida e prédio. Mas Mas quando você não tinha fizeram, nada. quando fizeram engordamento, foi uma correria nos cartórios para saber quem é que tinha. Porque tinha gente que tem 2 quarteirões no meio do mar, Do meio no do mar. cartório. Né? Aí foi correria. Teve... Mas assim, o ideal seria interligar essa rua marinha. com sem certeza. Né? Com Nós certeza. tínhamos um grande, no plano diretor já ainda do ano, acho que 2010 por aí, eu fui a algumas reuniões ali com aquele polo petroquímico, né? Sim. Que ali constituía um nó, né? Então foi feito o Porto de Pecém e digamos, a inclusão também desse setor para lá, porque aqui ia ficar só passageiros, né? Terminal. E isso persiste, né? A Petrobras perdeu a condição de liderança apontada pelos outros setores de petroquímica e o diálogo ficou difícil e, digamos assim, não progrediu para o interesse do plano diretor, certo? Dessa ligação, certo? Direta, que daria, inclusive, com essas áreas desocupadas ali, de tanques, A área de tancagem, né? de tancagem, só O de retroporto, tancagem. né? E ali E o tem retroporto, né? mas também tem asfalto, certo? Tem uma produção de asfalto de boa qualidade que supre aqui quase o Nordeste todo. E não vem acontecendo essa preparação da desativação, vou chamar a atenção aqui, certo? Necessária, porque aquele tornou-se perigoso, uma explosão, um incêndio, qualquer acidente ali, certo? Já tivemos Pode ser uma na causa iminência de incontrolável. explosão. Teve Pois é. problema. Quase que a gente Então, destruía metade do porto. O Magela tem experiência de planejamento ali no trabalho de graduação e tudo. E ali precisa ser resolvido. Está um nó cego. Mas certo? é um coringa. É um coringa sem para o dúvida. prefeito Sem futuro. dúvida, porque tem área disponível, inclusive, para os interesses sociais. Fala-se no plano diretor de sim, território Que faz de a interesse permuta, social. que consegue jogar. Ali poderia pra poder trocar. fazer, né, um bom. Sim. Conversando com o Magela, sendo aquela ideia ali do Mucuripe ser um porto de passageiros. Né? Inclusive, Se você pegar hoje, o que atrai? não, o porto já existe, né? O que está faltando no Mucuripe é a marina pública. A gente não tem. Como é que eu sei, Parar ali. como é que você faz? Qual é a atração de você ter a marina, de você ter vem um Cruzeiro, um né? cruzeiro descer ali, assim, a gente olha aqui, qual é a atração de Se ali tivesse ligado, primeiro olhar seria muito próximo, né, dos restaurantes, porque da beira-mar é um Sim. pulo ali para Sim. né, o Yacht Club, Sim, essas sim. coisas assim, né, de interesse, digamos assim, mais do turismo. No entanto, e da caminhada, certo? Porque Exato. seria espetacular, Exato. né, a vista, Exato, certo? a vista, exato. O clima dos ventos que vem ali do Titãzinho, etc. Mas consolidou, digamos, algumas grandes empresas do grupo M. Dias Branco, do próprio Moinho, né? E que os endereços ali ficaram com território muito grande. Ficou ruim de andar. Agora é impossível de você ir. É área de segurança, né? A Companhia Docas, que ela tem Exato. autonomia, né? Ela tem autonomia, ela matou uma possibilidade também urbanística que tem. Por cima de planejamento urbano, ela cedeu uma área importantíssima. Então era bom que a também. cidade agora desse atenção a esse nó cego aí, certo? Para poder, digamos, a gente ter uma visão de futuro para a Praia do Futuro, porque tá chegando já
se tornando passado, certo? A Praia do Futuro, porque, digamos assim, o Ceará todo está hoje sendo explorado pelo turismo internacional, digamos assim, de bom efeito na economia, certo? Mas aqui nosso litoral, bem na frente, está mal resolvido. Está mal resolvido. Voltando à questão da mobilidade urbana, a gente vive também hoje uma necessidade da cidade também da acessibilidade. Pensar uma cidade para todo mundo, né? Uma cidade inclusiva. E hoje a gente vê poucos aqui em Fortaleza investimento nessa coisa da acessibilidade, né? E poucas correções, porque é necessário muita correção exato. Antes que se dê início a um programa respeitado universalmente, certo? Então nós temos aqui as tais das rampinhas muito improvisadas, geralmente muito mais desconfortáveis, certo? Até em hospitais, alguns que fizeram a posteriori, as pessoas preferem subir de bengala na escada do que numa rampa mal feita, certo? E nas avenidas, nos viadutos, cheio de situações assim muito mal projetadas, né? Que não visam o conforto da pessoa, do usuário daquela rampa. Então, há muito que se consertar e há que também a iniciativa privada, no sentido mais íntimo do lar, certo? Que se cuide também dos idosos, dos banheiros, dos degraus. Às vezes um degrau é fatal dentro de uma casa mal iluminada. Um degrauzinho de nada. Mas o idoso tocou ali, caiu. A população envelheceu. Exato. Absurdamente envelheceu e a cidade não está preparada. Não está. Temos, aí voltamos às calçadas normas, não queira que sua mãe ande numa calçada desse de um quarteirão qualquer, certo? O Agora perigo tem de um as acidente normas, né? hospitalar. Temos muitas boas leis, muitas adequações, a 90-50, que é a acessibilidade é muito bem planejado. Falta agora o nosso setor, junto com os empreiteiros e tal, a gente começar a botar em prática, né? Toda a teoria, a tecnologia está disponível, aí, a informação disponível. É só realmente investir e colocar. Mas há muito que, sabe, incluir. assim, e sem falar na cidade, digamos assim, que diz espontânea, digamos, sem planejamento nenhum, certo? É desastroso andar numa rua, certo? Aí sem calçada e sem pavimentação. Minha mãe foi vítima, minha mãe levou uma queda numa calçada, porque as calçadas irregular, não tem aviso, não tem padrão, nada, pavimentação, nada. O cara acha lindo a cerâmica, bota lá período de chuva. Lisa como um sabonete, sabão, Então, uma coisa que eu gosto muito, pessoal, a gente já está aqui caminhando para encerrar, mas eu queria falar de uma coisa que eu particularmente gosto muito, que são as praças. Eu adoro praça. Eu acho que a praça é onde as pessoas conseguem se encontrar enquanto comunidade. Eu moro num bairro de João 23. Tem uma praça lá que convive todo mundo. Legal. Todo mundo convive. O pessoal da igreja, o pessoal do esporte, o pessoal da caminhada, o pessoal que vai comer o churrasquinho, tomar sua cerveja. Exatamente. O pessoal que vai tomar seu açaí. Todo mundo convive dentro do espaço da praça. Agora, a gente tem que pensar em ocupar esses espaços. Como é que a gente ocupa? Eu acho que isso é cultura, esporte, arte, gastronomia, música, dança, essas coisas. Olha, me permita, Marcelo. Eu acho que você toca aí num ponto muito nevrálgico, tanto da participação quanto do sentimento de pertencimento. É a praça pública. A praça pública. Fortaleza comeu centenas de praças, foram vendidas, trocadas, certo? Usurpadas, desaparecidas. Viraram postos de gasolina. Viraram, certo? Muitas. Loteamento, viraram várias. Recentemente, não recentemente, historicamente. Mas eu tenho notícia de um prefeito só que foram quase 200, certo? Desaparecidas. Então a praça, ela estava no nosso plano de cidade e como as lagoas, talvez pior do que as lagoas, desapareceram, não estão mais nos mapas. Mas a praça é fundamental, cara. É fundamental, eu diria, instituto da vida pública. Exatamente. De uma criança aprender a andar de bicicleta, de velocípede, de andar, certo? Da avó passear com essa criança, certo? O avô, da noite, das brincadeiras dos infantis, do playground. Aqui em Fortaleza não tem playground em canto nenhum para uma criança
se divertir, se soltar um pouco. E quando tem, o escorregador está enferrujado, está cortando as pernas, tá entendendo? O eucalipto está mal lixado, foi mal o executado. balançador está para cair, certo? É tudo assim muito precário. Existe uma carência, né? Quando a prefeitura, o Estado abre uma área, né? Renova o parque, ali a área de invade, né? Então existe uma demanda reprimida, né? Exatamente. Eu me lembro dos piqueniques na casa Zé de Alencar, Isso, né? Isso. Poxa, quando começaram a abrir, todo mundo invadiu. A Unifor, exatamente. a Unifor, ao final de semana, abria invasão. Cheio. Então existe uma demanda. Nós né? não temos praças Não na temos proposta. praças. Não temos praças. Então eu acho assim que o próximo Olha, gestor... assim, só para dizer, mereceria inclusive muita demolição de certos quarteirões para transformar em praças. Também para dar função social à propriedade, certo? Mereceria desapropriar... O Parquinho certo? Branco ali, né? Nós precisamos grande... voltar a debater, e o senhor foi perfeito. A função social da propriedade. Né? O interesse comum não pode desaparecer. Exatamente. Então, assim, se você tem hoje a forma como fortalece, e aí não é só elite também, setores populares, e aí a responsabilidade foi do poder público, que permitiu, em nome dos interesses menores, que é o interesse pessoal da sua eleição, foi permitindo ocupações desenfreadas na cidade, sem nenhuma orientação do espaço público. Sim. Como ele queria ganhar os votos também das camadas populares, ele deixou sendo ocupado. Eu conheço algumas no bairro que eu cresci, um espaço que era uma lagoa que foi ocupado. No bairro ali do Olavo Oliveira, Quitino Cunha. Então, era uma lagoa que foi soterrada. E hoje tem uma ocupação, uma ocupação que vem lá de 40 anos atrás. Então, nós temos que pensar espaços públicos. Praça, para mim, é o centro desse espaço público. E Fortaleza está perdendo oportunidades. Tem espaços que Fortaleza podia agregar e está deixando ser degradado. Ainda tem essa parte nova da cidade que está crescendo, lá para o Via Sul. Ali tem umas áreas verdes, perto dos Correios, ali que era para a prefeitura pegar e exatamente. Agora, nós temos que ter uma ação também. Mas saiba, assim, também, só para concluir essa questão de praças. Essa carência, por exemplo, em Fortaleza, está transformada, eu vejo a Beira-Mar transformada na praça, na maior praça da cidade. Onde as pessoas vão só passear. Quem vai passear vão de longe para lá, né? Não, é agradável. Então ali pode-se dizer, é a praça da cidade. É a praça da cidade. Mas você tem que espalhar isso na cidade como um todo. Exatamente. Nós temos como equipamento urbano. Como equipamento, e funciona. Isso. Eu estou à experiência de um bairro de periferia que eu moro, João 23, funciona. As pessoas se encontram. E não há... A cidade 2000, o polo gastronômico da cidade 2000, à noite... Tem uma pracinha aqui. E é bom pro local, né? É bom pro local, o comércio local. Agora, tem que ter um ordenamento também da praça, porque senão você privatiza a praça. Todo mundo chega e bota lá... Sua banquinha, né? Sua banquinha. Privatização do espaço público. Tem que ter uns espaços também, para estar a gastronomia, o pequeno comércio, gerar microeconomia, esporte. Tem que ter. Agora, não pode chegar e simplesmente ser um espaço só de comércio. Evitar a camelagem, né? Que isso é o problema, né? A camelagem mata os espaços públicos, mata o centro totalmente. Né? Então é complicadíssimo. Né? A gestão do espaço público é delicada, mas ela tem que ser rígida. É para tirar? É para tirar. Exatamente. Não pode ser, não tem... No planejamento da praça é destinado um espaço X para que seja ocupado por sessões feitas aos pequenos comerciantes. Mas não pode deixar ela toda ocupada, senão deixa de ser praça pública. Eu me lembro de ter participado também de um projeto que teve com o arquiteto Armando Candeiro, que foi o redesenho, né, da principal praça ali de Maranguape. Era uma pracinha da igreja, sabe, assim, só da igreja e do sorvete depois da igreja. E nós resolvemos com o prefeito e com alguns donos de restaurante que a partir de sexta-noite o calçamento em frente pudesse colocar mesas e cadeiras. Olha, foi uma transformação gigantesca na cidade. A cidade passou a se encontrar
no meio da Exato. praça sem precisar entrar no restaurante. Exato. As sorveterias botaram as mesas, tudo na rua. A praça ficou, ó, lotadíssima, certo? Aquece a economia, Exatamente. né? Gera, então as gera famílias trazem renda. as crianças que podem demorar mais, entende? Ficar ali. E tudo- diminui um a flagelo da violência, cidade, a violência. Exatamente. Pessoal, a gente já está caminhando aqui para o encerramento desse episódio do Alimentando Corações. Quero agradecer muito ao professor Marcondes, ao Magela. Prazer. E queria deixar para vocês as considerações finais. E muito obrigado de coração pela vinda de vocês. Podem. Eu agradeço o chamado, né? Acho que a cidade e a nossa profissão, ela tá para isso, né? Tem os problemas, nós temos as soluções, né? E É a isso. prefeitura, ela tem a necessidade de planejar para um futuro breve complicado, mas tem que apagar o incêndio de hoje. E são graves, né? Problema social, problema de habitação, transporte, o que a gente discutiu aqui, conversou aqui. E agradeço a oportunidade de a gente papear. Eu acho que é uma forma da gente também disseminar essa preocupação e alertar e botar uma sementezinha na cabeça das pessoas, conversar um pouco mais, e até de empoderar, né? Pô, a gente pode discutir isso aqui, porque a gente não se junta aqui na comunidade e vai Exato. cobrar o nosso vereador. Esse problema aqui do ônibus tem mesmo, vamos juntar. Então, a questão do empoderamento e o seu programa, ele contribui nessa forma, né? No sentido de informar e articular e mobilizar, né? Então agradeço realmente a oportunidade. Eu quero iniciar minhas conclusões parabenizando vocês, né, por essa ideia aqui, que eu acho genial, pelo esforço disso aqui, certo? Pela criatividade. Sigam em frente, isso aqui tem muito futuro, certo? E quero destacar o papel educativo disso. Exato. Não é só político, mas perfeito. também Nós estamos com comunicação, esse mas intuito é também. também de educação, certo? Mantenham criteriosamente, ou seja, adotem critérios rigorosos para isso não ser descaracterizado, para que fortaleça os princípios disso aqui, né? De divulgar, de informar, o debate, de abrir o debate de questões tão importantes para a cidade, certo? Isso nós temos assim uma carência imensurável. Então, parabéns a vocês. Eu acho que eu concluo assim realmente ficando feliz de ver uma experiência dessa e de participar disso. Pessoal, Obrigado. muito obrigado aí. Curtam nosso canal, não paga nada, é só apertar lá e curtir esse episódio. E também vocês possam começar a nos seguir, quem ainda não é seguidor do Alimentando Corações, possam nos seguir. E eu acredito que a cidade é a construção de várias mãos, não só do poder público, mas também da sociedade civil, dos técnicos, da universidade, para a gente conseguir sair dessa situação que a humanidade e as cidades que sofrem impacto dessas transformações que a gente está vivenciando. Muito obrigado novamente, um abraço a todos e todas. Obrigado.